Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 110 de Língua Portuguesa para o sexto ano. E na aula de hoje nós vamos finalizar os nossos estudos sobre as formas nominais do verbo, compreendendo a forma nominal que é o gerúndio. E os objetivos para a nossa aula são, então, conhecer essa forma nominal, que é o gerúndio, compreender a função na oração dessa forma nominal e identificar verbos que estejam no gerúndio lá nas orações e nos textos. Pegue o caderno de vocês, pessoal, né? Separem lápis, caneta, borracha, para que vocês anotem sobre o conteúdo. Bem importante fazer as anotações para que vocês tenham esse apoio lá para fazer o exercício, tá bom? Vamos lá então, o que é o gerúndio? Então lá na 108, na aula 108, nós já aprendemos que as formas nominais são três, né? O infinitivo que nós já estudamos, o particípio e agora nós vamos estudar o gerúndio. E o que faz com que um verbo esteja na forma nominal do gerúndio? O verbo vai estar no gerúndio quando ele indicar uma ação em andamento, uma ação contínua. Então, ao contrário lá do particípio que nós estudamos na aula anterior, que indicava uma ação concluída, acabada, o gerúndio vai indicar uma ação em andamento, que não acabou ainda, uma ação contínua. E a característica dos verbos que estão na forma nominal do gerúndio é que eles terminam em NDO. Então, vocês já podem anotar lá no caderninho de vocês que o gerúndio é a forma nominal que indica uma ação em andamento e que os verbos no gerúndio, eles terminam em NDO. Olhem só os exemplos. Saindo do banho, Carlos se sentiu mais relaxado. Vejam que o verbo saindo está sinalizando uma ação que ainda está sendo realizada, que está em andamento. E percebam que ela termina em NDO, né? Outro exemplo, a professora recebeu sorrindo seus alunos. O verbo sorrindo está indicando uma ação que ainda está acontecendo no momento da fala ou da escrita. Portanto, está no gerúndio. Outro exemplo, chovendo fica mais difícil para sair. Olhem o verbo chovendo. Novamente, o verbo está indicando uma ação em andamento. E o último exemplo, namorando, Ricardo ficou mais romântico. Ó, namorando, ele ainda está namorando, a ação está em andamento, né? Então, os verbos do gerúndio são aqueles que indicam ações que estão acontecendo ainda, ação contínua, e geralmente eles terminam em NDO, ok? Então, vejam que quando eu digo saindo, a ação de sair ainda está acontecendo, né? Ó, saindo do banho. Quando eu digo sorrindo, o sorriso ainda não acabou, ainda está acontecendo no rosto da professora, né? Chovendo, a chuva ainda está caindo, ainda está acontecendo. E namorando, que o namoro ainda continua, não acabou, né? Os tipos de gerúndio. Nós temos o gerúndio simples e o composto. O simples é aquele formado por apenas um verbo e vai novamente indicar uma ação em andamento, né? Por exemplo, ele estava pagando a conta do condomínio. É um verbo só que indica uma ação em andamento, gerúndio simples. De frente para a lareira, via o fogo estalando. Ó, estalando indica uma ação em andamento, é um verbo só, gerúndio simples. Lendo o livro, reparei que minha memória estava boa. Lendo, ó, uma ação que ainda está acontecendo. Já o gerúndio composto, o nome já diz, ó, composto. Além dele indicar uma ação em andamento, ele vai ser formado por dois verbos, o auxiliar e o principal. Os auxiliares vão ser o verbo tendo e havendo. Esses vão estar no gerúndio,
mais o verbo principal que vai estar no particípio, que é aquele verbo que vai indicar uma ação já concluída, né? No particípio, geralmente terminado em ado e em ido, lembram? Mas quando eu vou juntar o verbo principal, que vai estar no particípio, junto com o auxiliar, vai sinalizar uma ação que ainda está em desenvolvimento. Olhem só. Tendo chegado após o almoço, Lucas repousou. Ó, tendo chegado, né? A ação está em desenvolvimento por causa do verbo tendo. Não havendo prestado atenção nas aulas, tirou nota baixa. Vejam que agora eu tenho o gerúndio composto porque eu tenho uma locução verbal, o verbo principal mais o auxiliar, dando a ideia de uma só ação que ainda está em andamento, né? Tendo falado sobre o assunto, sentiu-se mais feliz. Novamente, verbo principal, que é o verbo falar, mais o auxiliar, que é o verbo ter, que está terminando em NDO, ok? Então, esse é o particípio composto. Então, perceberam a diferença? Nós temos o particípio simples, um verbo só, mais o particípio composto, quando eu vou ter o verbo tendo ou havendo, junto com outro verbo no particípio para formar o gerúndio composto, ok? E agora nós vamos entrar numa questão assim bem séria, tá, gente? Vocês já ouviram falar no fenômeno chamado gerundismo? Será que gerúndio e gerundismo é a mesma coisa? São coisas diferentes, né? O que a gente precisa identificar? O gerúndio, conforme a gente acabou de estudar, né? É aquele verbo que indica uma ação em andamento, uma ação não concluída, e ele é um verbo, né, com essa função. É o uso correto. Quando eu digo, por exemplo, assim, vi um menino jogando bola na pracinha. O jogando está no gerúndio, porque indica uma ação em andamento. E o que é o gerundismo? É um uso incorreto do gerúndio, que muitas vezes a gente vê no dia a dia na fala e até mesmo na escrita, onde o usuário ele faz uso do gerúndio para indicar uma progressividade no futuro. E isso daí não está certo. Um exemplo de gerundismo é situação como essa, ó. Eu vou estar fazendo um bolo para o seu aniversário. Vejam que o fazendo está no gerúndio, mas eu estou me referindo a uma ação no futuro, né? E a gramática diz que esse uso não é apropriado na norma padrão, ele é desnecessário, porque eu vou estar me repetindo, né? Eu vou estar usando duas formas nominais, o infinitivo terminando em AR e o gerúndio aqui. Então, o que a gente sugere? Que não se use esse gerundismo, né? Então, o gerúndio está certo. Agora, não está certo eu usar o gerúndio para indicar uma ação progressiva no futuro, ok? Construções, né, desse modo devem ser evitadas e deve-se fazer a correção. Como é que a gente faz essa correção para evitar o gerundismo? Eu vou optar por deixar os verbos no futuro, ou eu vou usar uma locução verbal no futuro, mas não indicando uma ação em andamento, tá? Olha só, eu posso dizer assim, eu vou fazer um bolo para o seu aniversário, em vez de eu dizer eu vou estar fazendo, né? Então, eu passo simplesmente a ação para o futuro usando uma locução verbal, ok? Então, não se usa gerúndio lá no futuro, ok? Esse é o chamado gerundismo. A gramática critica isso, porque é uma transgressão às normas. O gerúndio não tem a função de indicar futuro. O gerúndio tem a função de indicar uma ação em andamento, uma continuidade para a ação e não o tempo futuro, ok? Então, aqui a prof deixou um resumo para vocês de um quadrinho diferente, para vocês diferenciarem bem o gerúndio do gerundismo, né? Então, o gerúndio é a forma correta, indica uma ação contínua, uma continuidade. Por exemplo, as crianças estão brincando no parque.
O gerundismo é o emprego do gerúndio fora da sua função gramatical. Porque qual é a função gramatical do gerúndio? Indicar ação em desenvolvimento, não é indicar futuro, né? Então, isso deve ser evitado, e para se evitar isso, você simplesmente passa os verbos para o futuro e elimina o gerúndio lá, né? Olha o exemplo de gerundismo. A empresa vai estar depositando o pagamento até o início da tarde, né? É muito comum quando você conversa com as pessoas, não tem problema na fala do cotidiano, no dia a dia, com os teus amigos, com os teus familiares, aonde você não precisa usar a formalidade, você fazer o uso do gerundismo. Só cuida na hora da escrita, de fazer um trabalho, de fazer prova, né? Onde você precisa usar a formalidade, não usa o gerundismo para indicar futuro. Passe os verbos simplesmente para o futuro para eliminar o gerundismo, porque o gerúndio tem a função do quê? Indicar uma ação em andamento e não um tempo futuro, ok? Então não esquece, né? Troca o gerundismo pelo futuro ou faça uso de locuções verbais, ok? Por exemplo, aqui, ó, em vez de eu dizer assim, a empresa vai estar depositando, a empresa depositará no futuro, ou a empresa vai depositar, né? Isso que a prof disse aqui. Ou você vai passar para o futuro, ou depositará, por exemplo, ou vai usar uma locução verbal, vai depositar, para indicar o tempo futuro, beleza? Resumindo, então, o nosso assunto da aula de hoje. O que é o gerúndio? É a forma nominal do verbo que serve para quê? Para indicar uma ação em desenvolvimento, uma ação que ainda não terminou, que ainda está acontecendo. Por exemplo, amanhecendo, iremos à casa da Maria, né? Quando eu digo amanhecendo, a ação ainda está em desenvolvimento. Tranquilo, gente? Pessoal, com esse resumo nós finalizamos a aula. Caso vocês tenham ficado com dúvidas, pessoal, voltem, revejam novamente. Se necessário, revejam essa aula e as duas anteriores, reforçando o infinitivo, o particípio e o gerúndio, que são as 3 formas nominais, tá bom? Muito obrigada pela atenção, façam atividades sobre esse assunto, tá bom? E eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais, tchau, tchau!